Olá, estamos começando mais uma live aqui pelo perfil do Parlamento Aberto no Instagram. Hoje o nosso entrevistado será o dirigente regional de ensino, o Fábio Negreiros, que deve estar também daqui a pouco já chegando aqui, ó, já chegou aqui. Já vou chamar o Fábio e daqui a pouco já vamos começar a nossa conversa. São muitos assuntos aqui. Quando foi anunciada a live com o Fábio, muitas pessoas já entraram em contato com a gente, já começaram a mandar perguntas, o pessoal querendo saber aí toda a situação do ensino do Estado. Fábio, está conseguindo conectar? Está aqui aguardando. Acredito que sim. É que, para mim... Ver? Não, ainda não te vejo. Eu estou ouvindo, mas eu não vejo. Agora sim, agora apareceu. Tudo bem, Perfeito. Fábio? É um prazer estar aqui para conversar, para participar com você da live. E fico muito satisfeito de ter motivado tantas perguntas. Espero poder responder. E é óbvio que aquilo que a gente não conseguir, vamos em busca de. Eu acho que é um momento desafiador. Todos nós temos muitos dilemas aí, muitos desafios. Eu acho que é interessante construirmos juntos esse processo. Com certeza. Realmente, a pandemia do coronavírus colocou para todo mundo, né, em todos os setores, diversos dilemas, diversas questões que precisam agora ser tratadas de uma maneira diferente. Mas aqui na nossa live, Fábio, a gente sempre começa passando algumas informações, né, em relação à situação como está na cidade, no estado e tudo mais. Teve uma informação interessante do governo do estado hoje, que ele lançou um guia com 10 sugestões de aplicativos que permitem realização de chamadas por vídeo em grupo com foco nas celebrações do Dia das Mães. Domingo agora vai ser Dia das Mães, então é uma cartilha que o governo disponibilizou lá no site do governo estadual, em que você pode saber quais são os aplicativos que as pessoas que estão longe das mães, né, e querem passar o domingo do Dia das Mães aí tendo um contato com as mães, mas infelizmente nós estamos no isolamento, então não dá para ser pessoal. Então o governo do estado está divulgando essa cartilha, que é muito interessante. E também aqui aproveito para falar um pouco do sistema de monitoramento inteligente. O governo do estado divulgou hoje também que o percentual de ontem foi um dos piores, inclusive desde que começou a quarentena. O estado de São Paulo, na média, está com 47% de isolamento, o que é um número muito baixo, pensando que as recomendações, tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto do próprio Ministério da Saúde, é que o isolamento ele fica em torno de 70% da população. É claro que nem todo mundo consegue ficar em isolamento por diversos fatores, sobretudo fatores financeiros, de estrutura e de necessidade de trabalho, mas é um número muito baixo e que coincide, sobretudo, e infelizmente, com o momento em que a curva de toda a questão do coronavírus em Piracicaba, ele continua, né, não só em Piracicaba, desculpa, em todo o estado ele continua ascendente. O Brasil, infelizmente, ele estava conseguindo dar uma segurada na curva de infecção e tudo mais, mas agora a gente está numa ascendente muito acentuada, e realmente o isolamento ele deve se permanecer aí por alguns dias, meses talvez, porque infelizmente teve um certo abrandamento aí do isolamento e todos os índices hoje estão puxando para cima. Hoje, em Piracicaba, foram confirmadas mais 11 pessoas infectadas pelo coronavírus. Agora são 163 casos confirmados em Piracicaba, são 13 óbitos. Hoje não teve confirmado óbito, mas 2 óbitos de ontem, que inclusive é de uma casa de repouso de idosos, lá o Residencial Bem Viver, que infelizmente, assim como o Lar Betel, também teve um surto interno lá por conta do coronavírus. Então, é evidente que o isolamento ele ainda é a forma mais precisa que nós temos de combater esse momento. Não tem outra maneira ainda, né? Embora muitas pessoas já estejam reivindicando de outra forma, mas enfim,
A gente faz todo esse preâmbulo, Fábio, para poder a gente introduzir o assunto, porque é evidentemente que o nosso assunto aqui hoje, vamos conversar em relação à educação do Estado. Lembrando que a educação do Estado, pelo tamanho dela, pela amplitude que ela tem, ela serve como referencial para todas as outras redes de educação, tanto municipal quanto privada também, enfim. Então, é importante a gente ter a palavra do senhor aqui hoje com a gente. Então, desde já, mais uma vez agradeço a atenção. Sei que o trabalho é árduo. Hoje a gente tentou fazer contato durante a tarde. O senhor estava, como está ainda, né, na diretoria de ensino, sempre corrido, a gente conhece já o trabalho do senhor. Mas eu queria começar o nosso papo aqui, voltando um pouquinho no tempo, para as pessoas entenderem, para a gente criar uma linha de raciocínio aqui que seja mais interessante. Que o governo do Estado, ele, ali no início da pandemia, da quarentena, entre dia 16 e 20 de março, ele estabeleceu um processo de fechamento das escolas gradual, né? O que foi feito naquele período e o que daquilo contribuiu para que as outras ações fossem tomadas mais à frente, Fábio? Bem, em primeiro lugar, eu acho que um dos pontos mais importantes é que a estratégia do governo do Estado, a estratégia que a nossa secretaria adotou, que foi sempre embasada nas recomendações da área de saúde, nós não fizemos nada fugindo das determinações da saúde, quando percebeu-se que havia transmissão local, que nós não estávamos mais trabalhando apenas com casos importados, principalmente da Itália, que o vírus já estava circulando no nosso meio, no nosso estado, e infelizmente, né, isso aconteceu. A decisão estratégica do governo do Estado foi parar por algum tempo, ou enquanto fosse necessário, o funcionamento das escolas, tanto da rede estadual, municipal e privada, e recomendou que esse processo de parada fosse gradativo para que as famílias tivessem tempo de absorver e de se organizar. Veja, os nossos alunos, sejam nossos na rede estadual, sejam do município, as famílias dependem muitas vezes que esses jovens estejam, ou crianças estejam nas escolas, para que ela possa trabalhar. Se eu pretendia fazer uma parada, se eu pretendia organizar um trabalho, eu precisava dar tempo a essas pessoas para organizar dentro das famílias, dentro da sua estrutura, o como essas crianças iriam ficar. Já que a última coisa recomendável era aquilo que nós normalmente tínhamos como tradição na nossa sociedade, é que quando alguma família, alguma mulher jovem ou algum homem jovem precisava deixar o seu filho com alguém, nós tínhamos por hábito pedir socorro para os nossos pais, para os nossos idosos, para os avós. E isso não é a saída nesse momento. Nós não temos como objetivo, não é interessante, aumenta o risco de problema para os nossos idosos se nós fizéssemos isso. Então, percebendo, tendo como enfoque que nós deveríamos fazer isso de uma forma gradativa e de uma forma controlada, é que o Estado teve praticamente uma semana para que as famílias organizassem isso. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. O processo de absorção dessa informação. E isso eu destaco, é algo que eu ouvi hoje do nosso secretário. Quando a gente está com as escolas abertas, a informação se propaga muito rapidamente entre as pessoas. 90% das pessoas no dia seguinte sabiam, e muitos pais preocupados já passaram a segurar seus filhos em casa porque criaram suas condições. É óbvio que todo e qualquer movimento que nós fazemos na área educacional, na rede estadual, hoje, é mais complicado porque as escolas estão fechadas. Então, atingir essas famílias, encontrar esses pais, dialogar com eles, através do ambiente virtual, sempre é mais difícil, sempre é mais complexo. Quando os prédios estavam abertos, obviamente o resultado foi extremamente mais rápido e percebemos que realmente a população, no início do processo, que nós estamos vivendo hoje, eu tenho certeza que o resultado das boas medidas que o Estado e a população implementaram no início da quarentena, se nós temos hoje uma curva que está crescendo, mas que podia ser muito pior, é resultado dessas semanas iniciais. Mas parece que as pessoas perderam um pouco
o receio, e isso nos preocupa muito. Nós continuamos persistindo nesse processo, porque nós sabemos que esse é um inimigo que nós não podemos descuidar. Se nós relaxarmos, se nós acreditarmos que ele está vencido, nós seremos os grandes derrotados. Fábio, eu acho muito importante que você tenha dado essa correlação da educação com a necessidade dos pais, trabalhadores, trabalhadoras, das mães, sobretudo, em ter um local onde deixar os filhos, né? Não só deixar os filhos, mas sabendo. Ninguém vai trabalhar tranquilo sabendo que o filho não esteja no local adequado. Eu acredito que isso é natural. Mas, infelizmente, hoje a gente tem hoje uma discussão em torno da reabertura. Já que você citou esse assunto, eu quero já entrar nessa questão. Como que o senhor, enquanto dirigente de ensino, vê essa tentativa de abertura de comércio que, de certa forma, condiciona na outra ponta a abertura das escolas também? Isso cria uma tensão entre uma necessidade de comércio e a estrutura que a educação tem, porque a escola talvez seja o local de maior aglomeração de pessoas diárias, né? Que você possa ter num trabalho normal da sociedade, né? Como que você vê esse condicionamento? Dá para pensar em abrir o comércio enquanto a escola também não pode abrir? Veja, você colocou aí um desafio, inclusive está em discussão. O Estado tem um comitê, do qual inclusive o nosso secretário faz parte, analisando, estudando estratégias para nós pensarmos a saída. Veja, entrar no processo foi muito difícil. Eu tenho certeza que as pessoas, as autoridades, antes de tomar essa decisão, precisaram pensar muito antes de iniciar o processo de quarentena e ter certeza do desafio que não tomar essa medida seria para todos nós. E agora nós estamos enfrentando o outro lado. Como nós vamos criar estratégias para essa saída? Eu acho que os exemplos que nós estamos vendo na Europa são muito educativos. Veja, nós temos o exemplo da China, que trancou tudo, colocou a polícia na porta praticamente de cada cidadão, eles têm essa possibilidade, e impediu qualquer tipo de movimento. Desligou os trens, fechou o transporte coletivo, isolou as pessoas em casa. Isso deu a ela um poder sobre o processo de contágio extraordinário. Em nome da defesa da saúde das pessoas, se trocou a liberdade. Eu não acho que esse seja o único e o melhor caminho. Na minha concepção, como educador, e tendo a ideia da liberdade como princípio de fundo de todos nós gostamos, nós somos oriundos, né, de um processo democrático, nosso país é um país democrático, nós temos que trabalhar para que esse processo seja feito de uma forma menos dura e menos impactante do que a China precisou fazer. Até porque, eu entendo a situação dela, um país com 1 bilhão e 300 mil habitantes, se eu permitisse que as coisas acontecessem como estão acontecendo hoje no Brasil ainda, a doença teria tido proporções calamitosas, seria algo que seria muito, mas muito pior do que o que nós vimos acontecer lá pelos dados, evidentemente, que eles nos liberaram. Então, veja, se eu tenho um problema para entrar, eu tenho um problema ainda maior para sair. Como eu disse, eu me referencio aos países que estão saindo, que estiveram já no seu pico da doença. A educação tem sido, nesse país, em geral, um dos últimos segmentos que saem. Estou falando principalmente da educação dos anos iniciais, anos finais, ensino médio. Para a escola, tem uma situação bastante peculiar, as creches têm uma situação bastante peculiar. Em geral, e eu tenho certeza que os planos caminharão para algo próximo do que a experiência europeia apontou. Começamos por fazer um processo lento, gradual de retorno. Não sabemos quando, porque nós dependemos necessariamente de um alvará, de uma autorização, eu usei um termo aí que é mais do jurídico, mas de uma autorização das autoridades de saúde, dizendo que nós estamos em condições de enfrentar a demanda que pode vir desse aumento de circulação. Deveremos fazer isso, começando muitas vezes pelas creches que a mãe trabalhadora precisa, mas de forma muito controlada, com um número menor de crianças,
com uma estrutura de segurança muito maior. Precisaremos trabalhar, provavelmente, nas demais séries, aquele ensino mais formal, aquele que depende da relação professor-aluno, intercalando grupos de alunos em dias diferentes da semana, para aumentar o espaçamento entre os jovens. Nossas salas são previstas para até 40 alunos, numa situação normal. Nesta situação que nós vivemos, eu tenho certeza que trabalhar com no máximo 20 alunos cada vez será necessário, até termos certeza de que controlamos a situação. Ter o bom senso. Veja, abrir o comércio pode ser, na visão de muitos, a solução para tudo. Mas as pessoas, se elas começarem efetivamente, e nós sabemos que isso vem acontecendo na Inglaterra, que tentou ir por esse caminho no início, deixa as coisas funcionarem, e hoje ela passou a Itália no número de mortos, nós temos certeza que não teremos clientes para essas lojas, que as pessoas estarão trancadas com medo dentro da sua casa. Trabalhar com segurança, ter a orientação da saúde. Eu falo sempre que o nosso coordenador do centro de contingência é uma pessoa espetacular em termos de conhecimento. Quando ele fala, eu sinto segurança na fala dele. O nosso ex-secretário, Davi Uib, ele transmite a segurança de que estamos falando com alguém que conhece o processo. Veja, eu tenho absoluta certeza que voltar quando tivermos os indicadores corretos, e para isso nós precisaríamos estar com um número maior no isolamento social na nossa região, eu tenho certeza que é o caminho correto. Voltar de qualquer jeito para tentar sobreviver o comércio, poderemos ter algo muito pior, que é as pessoas se retraindo, não indo ao comércio e a loja ficando aberta sem ninguém lá para consumir. Eu acho que isso seria o pior dos caminhos. Eu acho que agir com segurança, trabalharmos com cuidado, volto a dizer, se nós colocássemos só os alunos da rede estadual de volta, seria uma movimentação de mais de 30 mil pessoas por dia na cidade. Se a rede municipal voltar, são mais 40 mil. Se voltarem as escolas particulares, nós temos aí mais 5, 10 mil pessoas circulando na cidade. Realmente aí nós não controlaremos mais nada e aí nós teremos só que apelar para alguém superior para nos proteger, porque a ciência não vai dar conta. Perfeito. Várias pessoas participando aqui da live, mandando perguntas, a gente vai procurar fazer algumas, mas eu queria dar encaminhamento no nosso assunto, que assim, teve um período lá do dia 20 de março até o dia 27 de abril, que quando retornou às aulas de forma à distância. E aí eu queria saber como está sendo a implementação desse novo sistema de ensino, né? A gente sabe que eu sempre questiono, né? Assim, é interessante, a educação pública, ela, por ser universal, ela atinge o mais variado número de pessoas com dificuldades financeiras diferentes, com acesso a materiais diferentes, com regiões, de acordo com a região, também diferente. Existe uma complexidade dentro do sistema público que é muito maior do que uma complexidade no sistema privado, por exemplo. Como que está sendo essa implementação, tendo por conta todos esses questões aí tão heterogêneas? Então, vamos lá. Primeiro, esse desafio de algo que todos nós sabemos que a tecnologia, utilizar a tecnologia para a educação é uma coisa importante e interessante. O que nós não esperávamos é ser obrigados a, de repente, só termos este caminho para manter o contato com o nosso aluno. Óbvio que nós sempre tivemos boas experiências, bons profissionais que tinham contato usando tecnologia, usavam a mediação tecnológica para atuar com seus alunos. O que nós não tínhamos era uma sistematização e um processo organizado para isso. Eram ações pontuais, eram ações muito isoladas. Você falou uma coisa importante, nós atendemos a todos, essa é a grande diferença. As escolas particulares, muitas delas já tinham sistemas prontos, organizados, porque elas atendem uma população que pode
manter a sua internet na sua casa, tem seus computadores, tem seus tablets, tem celular. Eu acho que é o bem mais disseminado na nossa sociedade hoje. Agora, computador de mesa, internet fixa em casa não é tão comum assim, principalmente nas regiões mais afastadas da área central da cidade, que basicamente nós temos penetração em todas as regiões da cidade. Nós atuamos na área central, nós temos pessoas, alunos na área central, em todos os bairros, mas a população hoje, que é de extrema importância para nós, é a população que vive nos bairros um pouco mais distantes da área central, que até mesmo para as empresas de fornecimento de internet nunca foram tão priorizadas. A decisão de instalar torres, instalar cabeamento, sempre é um fator econômico. Isso, com certeza, foi uma das razões pela qual o nosso secretário começou o processo dele de implementação dessa nova modalidade de ensino, que teve uma preparação no período em que estivemos em férias, mas que realmente, de forma mais efetiva, começou agora, dia 27 de abril. Nós temos uma semana praticamente, uma semana e pouco dessa nossa experiência com o uso de um aplicativo para celular. Por que esta opção? Porque foi a única maneira que nós encontramos rápida para atingir a maior parte dos nossos alunos, com a secretaria custeando o uso de dados por parte do aluno no celular. Nós não conseguimos fazer isso no YouTube, nós não conseguimos fazer isso no Facebook, porque esses aplicativos, se nós custeássemos os dados desses aplicativos, teria que custear para tudo e para todos no Brasil. Não daria para segmentar. A responsabilidade fiscal na qual nós vivemos, no nosso país, nos obriga, no caso do Estado de São Paulo, a poder custear apenas a despesa do nosso aluno, a despesa de dados do nosso aluno na educação. Essa foi a razão pela qual nós optamos por um aplicativo de celular. O aplicativo de celular é o meio mais simples que o nosso aluno, seja ele o aluno que tem mais condições, o aluno que tem menos condições, é o meio mais popular hoje. O smartphone, com as suas limitações, é o meio que muitos têm acesso. E, óbvio, complementamos isso com a TV Educativa do Estado de São Paulo, no canal aberto. Ela tem um segundo canal que ela transmite na nossa região, como transmite para praticamente todo o Estado na TV digital. E colocamos os materiais também à disposição no YouTube e no Facebook. É lógico que, para um primeiro momento, tendo em vista que nós trabalhamos com 3,5 milhões de pessoas, de alunos, eu não conseguiria estruturar aulas de cada professor sendo transmitida online ao mesmo tempo pela quantidade de professores que nós temos. Nós temos 200 e poucos mil professores. Se cada um desse a sua aula particular pelo aplicativo, nós não teríamos, num primeiro momento, capacidade de administrar isso. Então, a opção foi iniciarmos o processo com professores da rede dando aulas ao vivo, através do aplicativo para cada uma das séries, em horários pré-determinados. Essas aulas são aulas únicas, né, para aquela série, daquela matéria, mas, evidentemente, já estamos avançando, nós estamos trabalhando e deve ficar pronto a enturmação dos nossos alunos por sala e por escola, ou seja, os alunos vão ter as suas atividades definidas, os seus trabalhos, a sua conversa com o seu professor, e não mais num chat universal. Isso é um avanço. Resolveu o problema? Estamos satisfeitos? De maneira nenhuma. Hoje entrou no ar o Google Classroom no nosso aplicativo. É uma outra ferramenta da Google que também terá o seu uso custeado pelo Estado, desde que o nosso aluno entre usando o aplicativo, e o nosso professor use entrando pelo aplicativo do Centro de Mídias, e com isso eu começo a melhorar, a aperfeiçoar o processo. Eu tenho aqui em Piracicaba, Eric, escolas usando o Zoom.
O problema de usar o Zoom é que eu não vou pagar os dados. E aí, o meu aluno, ele entra muitas vezes porque naquela região, naquele lugar, aqueles alunos conseguem ter acesso à internet, mesmo que seja ali numa situação um pouco mais difícil, mas está conseguindo. Então, nós não podemos falar numa solução única. O Sendmídias, desculpe, é uma solução. As aulas que escolas nossas prepararam e enviaram para os seus alunos usando o YouTube é uma solução. Material impresso, que nós vamos estar distribuindo tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais. Aqui tem uma amostra deles, estão chegando. Nós vamos estar distribuindo nos próximos dias. Eu tenho certeza que a somatória disso tudo e também um amplo programa de recuperação para os alunos na volta, para sanear as lacunas educacionais que vai acontecer para alguns alunos. Nós não temos condições, eu tenho, infelizmente, que admitir isso, de atingir a todos. Haverá casos de alunos que nós não vamos conseguir, em hipótese nenhuma. Como já temos casos, se tudo funcionasse normalmente, haveriam casos de alunos que não conseguem acompanhar. Para isso, nós vamos precisar implementar uma ampla recuperação, buscando trazer todos os alunos para o mesmo patamar educacional. E eu tenho certeza que este processo, que é desafiador hoje, ele será um apoio no futuro para a formação dos nossos alunos. Eu tenho certeza que esse momento difícil que nós estamos vendo vai passar. E nós vamos voltar para as nossas aulas presenciais, que é o melhor sistema que existe. Não dá para discutir isso. A aula com aluno e professor compartilhando o espaço é o que há de melhor. Ainda não encontramos nada que substitua isso. E não é um aplicativo, não é uma aula para 500, 600 mil alunos transmitida pela internet que vai resolver essa situação. Nós precisamos muito usar a tecnologia com apoio, mas não substituindo em hipótese nenhuma o educador. Perfeito. Fábio, duas coisas que eu queria pontuar dessa resposta muito elucidativa que o senhor está nos trazendo aqui sobre todo o processo que o governo do Estado, a Secretaria da Educação, a Diretoria de Ensino está colocando em prática. O senhor falou de maior parte dos alunos, então quer dizer que ainda não é a totalidade dos alunos. Eu queria saber se tem algum tipo de trabalho específico para casos que serão isolados, de alunos que não chegam a ter o acesso mesmo a esse aplicativo do governo do Estado, e também em relação aos professores, sobretudo aqueles que são de idade mais avançada e não têm um trato tão fácil com a tecnologia como professores mais novos. Como que vocês estão trabalhando dentro desses dois obstáculos que surgem? Veja, novamente é um desafio. Com certeza, nós teremos professores com dificuldade e muitos alunos com dificuldade. Como eu disse para você, existe a solução para o depois que tudo isso acabar, que será um amplo processo de recuperação, mas eu tenho que trabalhar numa busca ativa, nesse momento, em particular, com preferência para os nossos alunos. É óbvio que também trabalharemos na formação dos professores, buscando ajudar aqueles que têm mais dificuldade, procurando fazer isso, e nós estamos fazendo isso com os nossos diretores, dando formação. É óbvio que num primeiro processo, à distância, mas um professor ajudando o outro, mesmo que para isso o contato tenha que ser por telefone. Nós vamos e continuamos evitando ao máximo encontros presenciais de qualquer natureza. Mas eu consigo conversar com um colega usando o telefone tradicional. Mesmo aquele professor que tem mais dificuldade, se ele tem um amigo, um colega professor que o apoie, que o ajude, isso vai resolvendo os problemas. Eu enfrento a mesma realidade na diretoria de ensino. A cada novo aplicativo que a gente decide usar, a gente tem que buscar informações para resolver o problema. E veja, então, em relação aos professores, eu tenho certeza que uma ação coletiva está sendo feita, porque eu tenho recebido essa devolutiva dos nossos diretores, os coordenadores de escola. É lógico que não vai resolver todos os problemas de imediato, e também o nosso secretário deixou muito claro que o objetivo
é agregar todos, não é prejudicar ninguém. Então, mesmo aquele profissional com maior dificuldade, que eventualmente, num primeiro momento, enfrente problemas, nós não vamos prejudicá-lo em hipótese nenhuma, nós vamos apoiá-lo, nós vamos ajudá-lo. Assim como o nosso secretário está estudando mecanismos possíveis para ajudar com equipamento, com material, porque muitos realmente vão enfrentar dificuldade pelo fato de não ter um notebook ou não ter um celular. Isso está na pauta do nosso secretário. Ele todos os dias faz lives ao vivo com os nossos professores pela internet, pelo centro de mídias, e isso é recorrente, isso vem sempre. Essa demanda, essa necessidade, esse desafio. Com relação aos nossos alunos, estamos fazendo busca ativa a eles, utilizando todas as ferramentas possíveis. Contato pelo Facebook, grupos de alunos, WhatsApps de professores, que muitas vezes tinham esses grupos de alunos, os grêmios estudantis. Olha, nós, para nossa surpresa, para a primeira semana, nós atingimos mais de 1,5 milhão de alunos no estado todo. Isso, eu não consigo ter isso por região, então eu não tenho como falar só de Piracicaba, não tem esse dado isolado. Agora, eu tenho certeza que o trabalho que a equipe dos nossos diretores, dos nossos professores tem feito, com toda a dificuldade do mundo, é brilhante. Eu não posso deixar de registrar aqui. Veja, quando nós atuamos para distribuir o Merenda em Casa, aquele recurso de R$ 55 por mês, por aluno, que fazia parte do grupo do Cadastro Único e do Bolsa Família, para minha surpresa, com todos os problemas do mundo, nós atingimos mais de 80% desses alunos, usando um aplicativo de celular para fazer esse pagamento, e esses eram as pessoas mais carentes da nossa rede. Para minha surpresa, eu tenho mais de 5 mil alunos quase 6 mil alunos nessa situação, nós os atingimos, e além desses alunos, Érico, mais de 150 alunos que por alguma razão não estavam previstos no sistema, não foram abrangidos pelo sistema, foram incluídos e passaram a ter direito e receberam, ou estão em vias de receber esse recurso, que será repassado no mês que vem novamente. Então, para minha surpresa, com todas as dificuldades que estas tecnologias nos impõem, eu recebi a devolutiva na prática, porque nós conseguimos pagar esses valores para mais de 80% dos mais carentes. Se isso foi possível, é questão de dias para que a gente atinja algo próximo disso, com todas as dificuldades. Nada vai substituir a aula presencial, quero deixar isso claro de novo. Mas isso pode ser o único mecanismo disponível hoje para manter o nosso aluno aguçado, curioso, estudando, mesmo que seja o mínimo, mesmo que seja o possível, mesmo que seja para ele não passar o dia inteiro no videogame, fugindo da educação. Motivando eles a lerem, motivando eles a pesquisarem, criando grupos de estudo que podem ser à distância, como nós estamos fazendo aqui. Eu tenho certeza, esses dias atrás eu ouvi uma mãe falando, mas como minha filha vai fazer pesquisa em grupo? Ela vai ter que ir na casa da amiguinha? De jeito nenhum. Para que existe esses bate-papos? Eles sabiam fazer isso muito bem no WhatsApp, não sabiam? Mas para falar outras coisas, agora vão ter que fazer para aprender, para estudar. Eu acho que é uma questão de desafio e nós vamos chegar lá. O senhor está colocando diversos aspectos assim que me faz pensar como que a escola ela vai muito além apenas da educação, ela tem o convívio social, né? Como o senhor colocou, nada substitui o convívio que tem na escola. Eu acho que a gente vai para a escola para aprender lá matemática, língua portuguesa, geografia, física e tudo mais, mas a gente vai também para se relacionar, isso que também faz parte do ensino, faz parte de todo o aprendizado do aluno, toda essa conexão que tem. Eu até hoje também fui aluno de escola estadual, até hoje tenho meus amigos que são da época da minha escola estadual, enfim, a gente sabe o quanto isso engrandece na formação da gente como cidadão, né? Então, eu acho importante o senhor colocar isso, até porque, embora estamos vivendo uma pandemia, é uma situação, mas evidencia um aspecto da escola que estava sendo negligenciada até por uma visão estreita do que representa a escola na sociedade. Você não concorda que, nesse aspecto, a pandemia veio para nos alertar sobre algo que estava ali, que as pessoas não estavam querendo ver? Mas com certeza. E olha,
nós podemos transformar algo que foi muito ruim para aproximar as pessoas. Nós acreditamos, todos os educadores sempre disseram que unir a família com o jovem no aprendizado era algo importante, era algo de suma importância na formação dos jovens. Hoje nós temos, depois de muito tempo, a oportunidade de nos envolver de forma mais permanente com os nossos filhos, de conversar com os nossos filhos, de apoiar, mesmo que eu não saiba, eu não preciso ser doutor em matemática para conversar com meu filho e falar para ele que é importante estudar matemática. Eu não preciso ser um físico famoso para poder sentar e ajudar meu filho a estudar física, porque eu trago toda a minha experiência de vida, unir famílias. Olha, criar grupos de estudo no qual não seja apenas o ensino formal o grande objetivo, mas desafiar o jovem a pensar um pouco mais no seu aspecto filosófico. Por que essa pandemia está sendo tão devastadora, apesar dos números, em tese de mortes, serem relativamente pequenos se comparados, por exemplo, com algumas tragédias que a humanidade já viveu. Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões de judeus. Tá. Mas nenhuma dessas tragédias mundiais nos isolou. Nenhum desses momentos nos trouxe a essa reflexão. A não ser, eu acredito, que em 17 para 18, com a gripe espanhola. E, por sinal, né, espanhola tinha pouco, ela, na verdade, no câncer, né? Com os pracinhas americanos voltando da Primeira Guerra, mas, enfim, acabaram sujando o lado do espanhol, né? Deixaram os outros livres dessa. Mas, veja, eu tenho certeza que nós precisamos unir. As famílias precisam apoiar os seus filhos. Nós precisamos nos aproximar. Eu tenho visto experiências lindas de pais que fazem música com sua filha para ensinar as primeiras letras. Estou falando dos pequenininhos mesmo. Gente, se nós podemos fazer tudo isso, não podemos transformar essa pandemia em um momento de crescimento para a espécie humana. Perfeito. Fábio, só para a gente... É interessante o senhor estar falando e vem várias coisas na cabeça, até me perco às vezes. Mas eu queria entrar num assunto que é um pouco mais prático. Né? Semana passada o senhor se reuniu com o vereador Pedro Kawai. Se reuniu, aliás, por WhatsApp, eu fiquei sabendo, não foi presencialmente, né? Foi uma reunião remota. Mas ali sobre a questão dos kits. O senhor citou por cima ali que começou a ser distribuído, também falou que começou mais pela capital para depois chegar no interior. Como que está a situação dos kits da Secretaria de Educação? Qual que é a previsão de chegar a isso para as famílias, para os alunos aqui da região de Piracicaba e, sobretudo, de Piracicaba? Perfeito. Olha, conforme eu tinha falado semana passada, nós tínhamos uma previsão de entrega, de início das entregas na cidade, por parte da transportadora, na segunda-feira, e isso se cumpriu. Os kits dos anos iniciais foram entregues e as escolas estão se organizando para chamar as famílias e fazer essa entrega com toda a segurança. Todas as nossas escolas estão em condições, receberam recurso para comprar álcool gel, máscara, luva. É óbvio que vai ser uma disputa para achar tudo isso, mas nós temos dinheiro para pagar pelos produtos. Portanto, o objetivo é fazer uma entrega com segurança. Orientei todas as escolas que elas devem evitar ao máximo o contato de qualquer natureza com as pessoas. Elas devem manter uma distância segura, organizar suas filas com marcações no chão, para que isso seja feito todos com máscara, de forma segura. Pouquíssimos funcionários e colaboradores atuando nesse momento de entrega. Então, o nosso primeiro passo está sendo a entrega dos anos iniciais, dos nossos alunos, que são poucas escolas aqui em Piracicaba. Nós temos a maior parte dessa rede com a prefeitura, né, compartilhada com a prefeitura, a maior parte dela, mas temos várias escolas, entre elas Pedro Moraes, Mirandolina, Jaçanã, Honorato Faustino, Zagato, Comendador Mário Dedini, né, e mais algumas, Augusto Sais, já ia esquecendo, daqui a pouco toma um puxão de orelha das minhas diretoras. Então, esse material foi entregue, está sendo organizado, eu acredito que cada escola vai ter o seu cronograma de entrega e vai comunicar às famílias.
e por isso, mais uma vez, a importância do diálogo com essas famílias, que as escolas têm. E hoje começou a entrega dos kits dos anos finais de ensino médio. Não vai ser possível terminar a entrega, nós não recebemos todo ele hoje, teremos a entrega amanhã ainda, mas eu orientei as escolas que, à medida em que os kits cheguem, elas já organizem as entregas, para não ficar dependendo, as famílias tendo essa ansiedade. Quanto mais rápido nós fizermos essa entrega, mais rápido nossos alunos vão poder estar acessando o material e desenvolvendo de forma mais tranquila as suas atividades. Mas existe alguma data, algum prazo para essa entrega ser finalizada? Porque o que eu estou entendendo é que o trabalho da educação à distância ele está coordenado junto com esses kits pedagógicos. Então, tem uma data limite que vocês trabalham para poder entregar todos esses kits? Nós vamos receber tudo esta semana, impreterivelmente, e nós temos previsão, para não haver aglomeração, de um prazo máximo de entrega pelas escolas até a semana que vem, porque nós não queremos que todos vão ao mesmo tempo. Então, isso pode ser. E é outra coisa, também não posso fazer uma entrega apenas em um dia para um determinado grupo de alunos, porque o pai, eventualmente, naquele dia não pode, eu tenho que abrir uma nova data para ele. Então, entre esta semana e a semana que vem, todos os kits estarão entregues. Surgiu uma dúvida, talvez em encaminhar isso pelo correio. Não vai ser feito isso. Vai ser entrega só na escola mesmo. Não. A princípio são na escola. Casos muito pontuais da zona rural, nós vamos estudar caso a caso. Agora eu peço encarecidamente a cada um dos pais que, em podendo, colabore com a gente, porque nós precisamos fazer com que isso chegue o mais rápido possível, assim que a escola entrar em contato, obviamente, mas que colaborem conosco na retirada desse material, porque, principalmente, nós temos um município com uma zona rural muito grande, uma das áreas rurais maiores do estado de São Paulo. E nós não teríamos condições de fazer essa entrega com a rapidez necessária se dependêssemos de algum sistema de entrega, seja ele qual for. Muitos lugares o correio, inclusive, não faz. Na live de ontem que nós fizemos aqui, Fábio, nós entrevistamos o prefeito Vargas Negra. Ele esteve aqui, foi uma conversa muito boa, muito também informativa, ele estudou vários aspectos. E um dos aspectos que ele colocou, ele condiciona, de certa forma, a reabertura da rede municipal com uma possível reabertura da rede estadual. E a gente sabe que existe um decreto vigente do governador que vai até o dia 10 de maio, provavelmente no dia 8 ou até na quinta-feira, no dia 7, o governador deve dar novos parâmetros em torno desse decreto, ou se vai prorrogar, ou se ele vai abrandar, a gente não sabe ainda. Mas em termos de perspectiva, até por questão, como eu disse no início, a rede estadual ela orienta outras redes de ensino. Existe alguma perspectiva de retorno às aulas? Vocês trabalham já com esse tipo de perspectiva? Perspectiva, se nós falarmos em termos estaduais, que o nosso secretário apontou, é julho, para o retorno lento e gradual. Agora, óbvio, Eric, nós ainda estamos observando que os índices de isolamento estão muito baixos. Se nós estivéssemos com índices bons, possivelmente regiões do estado poderiam ter algum grau de flexibilização. É muito preocupante com as informações que nós temos hoje, com uma aceleração muito grande na velocidade de transmissão do vírus no interior do estado de São Paulo, particularmente na nossa região, em torno, por questões realmente sérias de baixo isolamento. E no litoral do estado, eu acredito que tenhamos muita dificuldade, num primeiro momento, de estarmos incluídos nesta flexibilização. Eu torço muito para que a nossa resposta que demos há 3, 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, que trouxeram os nossos índices a este momento e que, infelizmente, neste instante, não estão sendo bons, possa reverter e a gente consiga
não ter o Everest, né, que é uma metáfora que eles usam muito, mas sim um morrinho. Eu gostaria muito que a saúde do Estado de São Paulo fosse um exemplo não só para o Brasil, como para o mundo de boa gestão de um processo de pandemia como nós estamos vivendo. Só que, nesse instante, se abrandarmos de uma forma descontrolada, nós não só não conseguiremos atender os pacientes, como poremos em risco os nossos profissionais, os professores, os diretores, os funcionários de escola, muitos com mais de 60 anos. Eu seria irresponsável de propor isso. Então, eu tenho certeza que agir com serenidade, observar aquilo que acontece, se o governador permitir que alguma região do estado tenha algum abrandamento, é muito inteligente observarmos primeiro para ver se é possível, numa cidade do tamanho de Piracicaba, com 400 mil habitantes, nós darmos um passo além. Então, eu tenho certeza que o nosso prefeito está sendo muito sábio, nós conversamos toda semana sobre esses assuntos, porque nós estamos tentando fazer tudo da forma mais alinhada possível. E é por isso que ele fala sempre que ele vai seguir as orientações do governo do Estado, porque nós somos parceiros no trabalho, no sentido mais amplo, né, dele como prefeito, governador, secretários. O objetivo é fazer com que, se voltarmos, voltemos com segurança, sem ter uma segunda onda de vírus. Todo mundo fala muito na segunda onda econômica, mas todo mundo esquece que podemos ter uma segunda onda de vírus. Então é melhor fazer as coisas com segurança. É claro que não dá para a gente antecipar uma decisão que é do governador, mas dentro disso que o senhor está colocando, para a educação, pensando na educação especificamente, a probabilidade é que continue como está dentro desse processo de busca pelo ensino à distância, a entrega dos kits. Então, dentro da educação, provavelmente deve continuar dessa forma. Acredito eu que para o mês de maio nós não teremos alteração. Inclusive, a previsão é de já depositar a segunda parcela da merenda para os alunos, justamente por isso. Como a nossa previsão é de não termos uma volta neste momento, aproveitando os bons índices que nós atingimos de alunos cadastrados, né, aqueles alunos que faziam jus ao recurso, nós já vamos depositar, não tem exatamente a data ainda, mas vamos depositar a segunda parcela, que seria referente a maio. Isso é um grande indicativo de que, se formos voltar, vai ser um pouco mais à frente. Perfeito. Então, que fique claro para quem está acompanhando a gente, existe uma perspectiva de retorno gradual a partir de julho. Lembrando que maio, que é um mês em que estamos no pico, então maio deve continuar dessa maneira. Uma pena, né, Fábio, que julho, que é o mês mais gostoso das festas juninas, não vão poder ter nas escolas. Esse ano, infelizmente, como tantas outras coisas, não estamos tendo, né? Infelizmente, é algo tão tradicional, os nossos alunos gostam tanto, além das festas que nós temos nas nossas comunidades, nas igrejas. Tupi, que tem uma festa famosíssima, né? É uma coisa, é um ano para a gente aprender a refletir sobre o ser e não só sobre o ter, né? É algo que nos leva a repensar filosoficamente a vida. A vida vale muito mais do que muitas vezes alguns bens materiais que a gente vai deixar de ter, ou mesmo de alguma festa, de alguma viagem que a gente gostaria de fazer e vai ter que adiar. Perfeito. Agora, é lógico que estamos aqui falando só em projeção. A prática é isso que o senhor já colocou, é o ensino à distância nesse momento, são os kits pedagógicos. Mas agora, a gente pensando em termos da estrutura do governo do Estado, o senhor falou, por exemplo, das salas de aula que são feitas para 40 pessoas. A gente sabe que é uma discussão que tem há décadas dentro da escola estadual, da quantidade de alunos que deve ter dentro de uma sala, e todo esse ambiente dentro das escolas. O senhor acredita que a pandemia ela vai trazer uma nova forma de olhar a estrutura, independente dela passar? Ela vai passar, espero que ela passe, demorando um tempo a mais ou outro, mas ela vai trazer essa mudança na estrutura
por exemplo, de que as salas não sejam mais para 40 alunos, sejam de fato para 20 alunos? O senhor acredita que isso é possível? Olha, eu entendo que esse é um desafio da nossa sociedade. Para fazermos isso, eu preciso de mais prédios, eu preciso de mais salas de aula, eu preciso de outra estrutura. Nós somos um país que, infelizmente, universalizou muito tarde a educação. Se pegarmos o exemplo do Uruguai, da Argentina, do Chile, eles têm a educação universalizada muito antes de nós. E, com isso, eles têm hoje condições de trabalhar, assim como vários países europeus, com um número menor de alunos por sala de aula. Nós temos necessariamente que fazer uma opção. Uma das coisas que nós priorizamos em Piracicaba, eu poderia, em tese, já estar trabalhando com alguma coisa a menor, em termos de aluno por sala, e eu faço aqui uma colocação muito séria, mas nós tivemos a oportunidade de ampliar a carga horária dos alunos. Nós temos hoje, a cidade de Piracicaba tem a maior rede de escolas em tempo integral do estado de São Paulo. E nós também sabemos que não é só um número menor de alunos que resulta na hora aprendizado. Expor esse aluno a um ensino organizado, estruturado, com um número maior de horas, é extremamente importante. Veja, nossos resultados da nossa região, da cidade de Piracicaba, melhoraram muito em função disso. São escolas que, ao invés de eu ter um número menor de alunos por sala, eu tenho um número menor de alunos por escola. E essas escolas, apesar de ainda terem salas com 35 ou 40 alunos, esses alunos permanecem lá o dia todo. Eu exponho esse aluno a um processo educativo muito mais controlado, semelhante ao que toda a Ásia faz, semelhante àquilo que a Europa faz, que os Estados Unidos fazem, cada um com a sua dinâmica própria. Então, eu tenho certeza, tínhamos que fazer uma escolha, podíamos, eventualmente, em tese, estar trabalhando com alguma coisa a menos no número de alunos por sala, mas teríamos perdido a oportunidade de expor os nossos alunos a esse processo de ensino que muito resultado. Eu posso falar pela experiência de Piracicaba. Eu digo mais uma coisa. Só para entender, um parênteses, você está falando das escolas de tempo integral, é isso, né? Isso. Tá. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos dois caminhos. Se eu tenho prédio e eu implemento a escola de tempo integral, eu vou ter menos alunos por escola. Então, uma escola que antes funcionava com 1.000 alunos passa a trabalhar com 400, 450. Só que eles passam o dia todo na escola. Então, nós não conseguimos, neste momento da situação histórica do Brasil em termos de educação, ter as duas coisas. Caminhar para o ensino integral, que é uma demanda histórica do nosso país em relação a outros países, e, ao mesmo tempo, reduzir o número de alunos. Isso vai acontecer gradativamente. Nós não temos praticamente sala nenhuma ultrapassando os números. Podemos ter casos isolados de salas específicas, porque determinada escola é muito desejada e, de repente, sofre uma pressão de demanda muito localizada. Mas, em geral, estamos conseguindo trazer a demanda, pelo menos para os números previstos, que são 40, 35 e 30 alunos por sala. O que muitas regiões do estado não conseguem. A região da capital, a região sul da capital, não tem como fazer isso porque não há terreno para fazer escola. Então, eles acabam trabalhando com um número um pouquinho maior. Perfeito. Nós estamos quase chegando aqui. Tentei deixar o mais claro possível. Não, perfeito. Estão falando aqui que, às vezes, a escola integral não tem vaga e acaba lotando as escolas que não são integrais. Acontece isso também, dirigentes? Na verdade, não. Nós temos vagas, são raras as escolas integrais que não têm, ou que estão plenamente ocupadas. Eu tenho escolas assim, mas normalmente, óbvio, eu tenho um honorato Faustino aqui no São Dimas, eu não tenho vaga.
Ela está totalmente, todas as vagas que tem são preenchidas. Eu tenho o Doutor Prudente, também na área central, uma escola tradicional. Agora, eu tenho em muitas escolas vagas. Muitas vezes acontecem alguns problemas que são incontroláveis de informação. Então, eu acho que é super importante que as pessoas apontem esses problemas, aonde nós estamos tendo essa dificuldade, para que a gente atue para corrigir esse problema. Eu tinha uma superlotação na região da Paulista, Pauliceia, porque a escola Antônio de Melo Cotrim só atendia ensino médio. Isso acabou fazendo com que essa escola tivesse poucos alunos e escolas próximas estivessem muito cheias. O que nós fizemos? Nós abrimos o ensino na escola Melo Cotrim, que já teve no passado e voltou a ter. Com isso, eu aos poucos vou de demanda das outras escolas da região. Perfeito. A gente Estamos chegando ao final. Precisa muito do apoio da população para nos ajudar a enxergar todos esses problemas e agirmos neles. Perfeito. Eu acho que é o papel também de todos que podem fazer essa denúncia direto para a diretoria de ensino. Estamos chegando ao final da nossa live, dirigente, e eu queria muito falar sobre esse assunto, porque relaciona a diretoria de ensino com o programa Parlamento Aberto. Nós temos uma parceria com a diretoria de ensino para criar o programa Parlamento Aberto Vai à Escola. Já estávamos com umas datas marcadas, dia 1º de abril era para estarmos lá no Melo Cotrim apresentando o Parlamento Aberto lá. Fizemos todo o trabalho de preparativo do conteúdo, mas infelizmente não foi possível a gente chegar e apresentar. Mas queria que o senhor falasse um pouquinho... Opa, perdi aqui a imagem do senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância aí da escola como um agente não só educativo, mas também de criar cidadãos, né? Olha, eu sou entusiasta de primeira ordem do Parlamento Aberto, sou entusiasta da escola do Legislativo. Me perdoem a falha que ficou um pouco baixo e eu precisei apelar para o fone de ouvido. Então, não reparem aí a improvisação tecnológica. Eu tenho certeza que, como você mesmo apontou, a escola não é uma ilha isolada por mar por todos os lados. Nós somos cercados pela sociedade. Envolver os nossos jovens, ensinar a importância do parlamento, trazê-los para conhecer a ação do legislativo, é uma forma não só de preparar as futuras lideranças desse país, que estão escondidas nas nossas escolas. Os futuros vereadores, prefeitos, governadores e presidentes estão frequentando os bancos escolares e eu tenho certeza que na democracia que nós construímos a duras penas nesse país, nós rompemos com aquela questão da elite apenas participar disso. Nós temos hoje pessoas de todas as matizes sociais liderando esse país. Isso é uma transformação que o nosso país tem em relação aos barões do café do século passado. Nós já vivemos num país em que só os donos de grandes fortunas podiam votar. E eu acho que nós estamos fazendo a diferença. Quando nós apresentamos o parlamento, quando nós desafiamos o nosso jovem a se envolver na boa política, na política séria, na política que nós aprendemos com os gregos, né? Apesar dos gregos serem os pais da democracia, eles também tinham um pequeno problema, que era a escravidão, mas ninguém é perfeito. Eu tenho certeza que a boa política, a política que nós conhecemos pela nossa tradição grego-romana, é a melhor forma de termos um país mais justo. Por isso que eu volto a dizer, eu defendo muito essa parceria, eu participei de toda, dentro do possível, de toda a organização, e eu tenho certeza que esta abertura que eu procuro dar na minha gestão, desde que eu sou dirigente, para a sociedade, vai trazer frutos para a própria sociedade e para a educação como um todo. Perfeito. Dirigente, estamos terminando, daqui a pouco vai cortar aqui a nossa transmissão. Queria agradecer, falar para o senhor que vai ser um prazer, enquanto coordenador do programa Parlamento Aberto, levar isso para a escola.
estamos muito empolgados em torno disso. Eu queria agradecer mais uma vez. Infelizmente, não dá para o senhor fazer uma mensagem muito longa, só peço que o senhor faça uma despedida, porque já está acabando o nosso tempo aqui. Mas muito obrigado pela sua atenção, viu? Não, eu só queria agradecer, eu vi várias mensagens aqui muito interessantes, eu agradeço a todos que assistiram e, obviamente, eu vou